Oi, dando início à nossa série sobre escatologia básica. Hoje nós vamos estar falando sobre o que acontece no arrebatamento. Quando a igreja for arrebatada, a igreja vai ser tirada da terra e vai encontrar com Jesus nos ares. No momento, deixa eu repetir mais uma vez, o arrebatamento ele vai anteceder a grande tribulação. Algumas pessoas creem que a igreja passará pela grande tribulação e só depois ela vai ser arrebatada. E algumas pessoas creem que a igreja não passará pela grande tribulação. Esses são os pré-tribulacionistas, aqueles que creem que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. E nós temos indícios bíblicos de que a igreja não passará pela grande tribulação. A grande tribulação é o juízo de Deus sobre todo o ímpio, sobre as nações ímpias, sobre o povo que não aceitou o senhorio de Jesus Cristo. A igreja não se encaixa ali. E mesmo porque nós vimos que todas as vezes que o justo iria sofrer uma aflição, Deus o tirava e o livrava antes. Então, quando a igreja for tirada da terra para se encontrar com Jesus nos ares, nesse período em que a igreja vai ser tirada da terra ao encontro de Jesus nos ares, algo maravilhoso vai acontecer. O que vai acontecer? A glorificação do nosso corpo. O que é a glorificação do nosso corpo? Nós vamos receber um corpo novo, um corpo glorificado, um corpo como o de Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios 15, no versículos 51 e 52, Paulo está falando que, num momento, num abrir e fechar de olhos, soada a trombeta, os que morreram em Cristo vão ressuscitar e nós, os que estivermos vivos, vamos ser transformados. O que é essa transformação? Esse corpo que nós temos é um corpo feito do pó da terra. Lembra lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, diz que Deus criou o homem do pó da terra. Fomos criados num corpo limitado, com limitações. Então, o nosso corpo hoje, ele tem limitações, ele se cansa, ele precisa dormir, ele precisa de alimento, ele precisa de água, ele tem essas limitações, mas um dia nós receberemos um corpo ilimitado. Paulo continua nesse capítulo 15 de 1 Coríntios dizendo que aquele que é mortal precisa se revestir da imortalidade e aquele que é corruptível precisa se revestir da incorruptibilidade. O que ele está dizendo? Esse corpo que morre, envelhece, né? Rugas, cabelo branco, envelhece, é a corrupção do corpo. Vai se revestir da imortalidade. No corpo que vamos receber, a morte não terá mais domínio sobre nós. Se você continuar lendo os versículos de 1 Coríntios 15, ele vai dizer: ó morte, onde está a sua vitória? Diz que o aguilhão da morte era o pecado, mas nós vencemos. E agora vencemos a carne e somos imortais. Então, como será o corpo glorificado? Esse corpo glorificado, ele será dotado de uma glória. Sabe? Toda a unção que está dentro, ela vai revestir esse corpo. Nós vamos ter um corpo glorioso. Eu vou ser diferente? Nós vamos nos reconhecer depois do arrebatamento? Sim. Esse corpo que nós temos agora e o que nós vamos receber não vai ser diferente desse, vai ser eu, só que com algumas características. Jesus, quando morreu, ressuscitou, recebeu um corpo glorificado, ele veio na terra, no primeiro momento ele não foi reconhecido porque a ressurreição era algo novo para eles. Imagina alguém morre e volta e habita normalmente. Mas depois eles foram reconhecendo algumas características em Jesus. Então nós vamos ter uma semelhança com esse corpo que temos agora. A ciência aponta que o homem está na sua plenitude física, mental, quando ele atinge os 30 anos. Até os 30 anos, tudo no homem vai subindo, até ele atingir o ápice da sua, vamos dizer, perfeição. Depois dos 30, ele vai perdendo tudo isso. Então, a perda de células, a perda de
de elasticidade da pele e vários fatores. Nós entendemos que um corpo glorificado é a representação de um corpo perfeito, como Deus nos fez. Então, ruga, dor, encurvamento de coluna, não é a perfeição. Então, alguns estudiosos, a gente lendo alguns livros, creem que o homem vai ressuscitar na sua perfeição, aos 30 anos. Esse corpo também vai ser dotado de uma imortalidade. É um corpo que não vai ter necessidades físicas. Não vamos ter necessidade de comer, beber, descansar, né? Nós vamos romper essa limitação que esse corpo mortal tem. Também no nosso corpo glorificado, nós não vamos parecer fantasmas, né? As pessoas pensam, quando morrer, esse corpo aí vai... Não, nós vamos poder nos tocar, nos falar normalmente como fazemos hoje. Também seremos dotados de uma sutileza nesse corpo, algumas sutilezas, né? Por exemplo, nós vamos poder quebrar a barreira da velocidade. Vai ser um corpo com uma agilidade sobrenatural. Lá em Atos, nós vimos no capítulo Filipe sendo trasladado de um lugar para o outro. Isso é uma manifestação do Espírito. Mas quando nós tivermos o nosso corpo glorificado, isso vai acontecer normalmente toda vez que nós tivermos e quisermos nos deslocar de um lugar para o outro. Esse corpo também vai ter a capacidade de atravessar a matéria. Se você olhar lá em João, no capítulo 26, no versículo 20, diz que todos estavam reunidos no cenáculo, né? E as portas estavam trancadas e Jesus aparece no meio deles. Em 1 João, no capítulo 3, a partir do versículo 2, diz que muita coisa a gente não entende agora, mas que um dia, quando ele se manifestar, quando Jesus vai se manifestar, no arrebatamento lá nas nuvens, nós seremos como ele é e o veremos como ele é. Então, nós vamos receber um corpo glorificado como o de Jesus Cristo. Eu sei que isso às vezes parece história do filme do Superman, do Homem-Aranha, mas, amados, o nosso corpo glorificado vai ser poderoso. Por que ele precisa ser poderoso? Porque nós vamos reinar com Cristo Jesus e nós vamos estar na presença plena de Deus. Sabe, esse corpo aqui, ele não aguenta a plenitude de Deus. Às vezes eu fico pensando que a gente recebe só uma unhazinha, a gente cai, treme, né? Fica sem palavras. Na história da igreja, algumas pessoas, pelo poder de Deus, ficaram congeladas 3 dias, né? Então, esse corpo aqui é muito frágil para estar na presença plena. Então, nós vamos receber um corpo glorificado, um corpo novo. E aonde isso vai acontecer? No arrebatamento. No momento que estivermos sendo arrebatados da terra para o céu, quando nós chegarmos na frente do nosso Senhor, do nosso Redentor, nós já estaremos com o corpo glorificado. Seja abençoado na prática dessa palavra. Não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para ser comunicado toda vez que um vídeo novo entrar no canal. Um cheiro no coração.